Formado em Engenharia da Computação pela Unicamp, fez MBA na Universidade da Califórnia, no Vale do Silício. É cofundador da Movile, uma empresa conhecida por ser a dona do iFood e também de outras marcas. Após vender a sua participação na empresa, passou a liderar rodadas de investimentos em startups de alto crescimento. Hoje é sócio-gestor de um grupo seleto de investidores e, para apoiar mais promissores empreendedores brasileiros, atua com foco em orientação estratégica, experiência prática, rede de contatos e experimentos de tração, que é a fase final da criação de uma startup. Olá, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Aliás, quem está na cadeira do poder é Fábio Póvoa, cofundador da Movile. É um prazer tê-lo aqui no programa, contando toda a sua história em passado, presente e futuro. Tem história, não, Fábio? É isso aí, tem muito tempo. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês, todas as pessoas que nos ouvem aí do Poder e Negócio. Me diz uma coisa, tua história começa onde, Fábio? Tua história profissional? A minha história profissional começa em Goiânia, né? Eu nasci em Goiânia. Meus pais mudaram para o Mato Grosso, ficaram lá por 13 anos, então essa transição de estar no interior do Mato Grosso, vivendo com a família, depois voltando para Goiânia para estudar, e foi lá que eu quis sair um pouco desse berço materno e tentar alçar voos maiores e ter maiores oportunidades. Foi quando eu estudei e apliquei para a Unicamp. Então, me candidatei, passei no vestibular da Unicamp para engenharia de computação. Então, ali foi a raiz da minha jornada como empreendedor, né? Empreendedor de tecnologia, que veio a desaguar na Movile e no iFood, como muitos já conhecem hoje. E uma história em tanto, principalmente quando se fala de uma empresa tão conhecida como o iFood, eu acho que aí a visão toda passa a ser ainda maior, não, ô Fábio? Sim. O iFood hoje acho que é um exemplo de caso de sucesso de uma startup bem sucedida, né? Até por ser uma startup consumer, que todo mundo já deve ter conhecido, já deve ter pedido comida, já deve ter usado os seus serviços. Mas a origem do empreendedorismo, ele antecede um pouco o iFood, na medida em que ela começa lá na engenharia de computação, quando eu fiz a empresa júnior de computação, que é essa experiência que os alunos podem ter saindo do mundo meramente acadêmico, universitário, para você gerenciar um projeto, para você escrever um aplicativo. Então, essa experiência de você ser um empresário, ainda num contexto de um aluno de graduação, foi muito rica nesse sentido, e a partir daí a gente foi incubado como uma empresa de desenvolvimento de software. Então, o iFood, que é o caso de sucesso atual, ele nasce de uma jornada de mais longo prazo, que começou em 94, quando eu entrei na universidade, e depois, mais propriamente, em 98, quando nós fomos incubados como uma empresa de software na incubadora de alta tecnologia aqui de Campinas, inclusive da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura de Campinas, chamada Ciatec, que existe até hoje. E aí foi quando os projetos já começaram a saírem dali da cabeça, aquelas ideias, porque naquela época eu imagino os desafios para se falar em tecnologia. Sim. Hoje a tecnologia tem muito a ver com app, aplicativo, smartphone. Naquela época não existia smartphone ainda, certo? O que a gente fazia era aplicações web, onde o navegador, o browser, né? O Internet Explorer, o Firefox, o Chrome, etc., passou a ser uma janela de acesso. Você precisava instalar aplicativo. Você usava o browser e, através da internet, você acessava páginas. E o que a gente fazia à época eram intranets, eram aplicações no web, como a consulta classificados do dia da empresa, o quadro de colaboradores. Eram coisas bastante incipientes, mas já revolucionárias para a época, porque você não precisava estar instalando o aplicativo. Você usava o poder da internet para, no navegador, acessar essas informações da empresa. Depois das extranets, você mandar pedidos de compra, etc. E isso, na época, ficou bastante revolucionário, bastante interessante das empresas fazer, baixando custos de você ter que enviar fax. Isso que eu ia perguntar, era muito caro no começo, não? No começo, essas comunicações eram. Quando a gente começou a desenvolver as aplicações, não, né? Porque você passava a ter só um navegador conectado à internet, coisa que todo mundo poderia ter na época, entendeu? Mas eram aplicações, a gente era uma empresa de desenvolvimento de software, era uma empresa de projetos de software desenvolvidos sob medida para grandes empresas. Quando do advento do leilão da banda B telefonia digital, quando começaram a chegar os celulares, na época, né, celulares mesmo, não smartphones, né, que você tinha mensagem de texto, navegações bastante incipientes ali, que era o app, preto e branco, na telinha pequena, etc. A gente começou a entender que tinha uma oportunidade muito grande das aplicações web voltarem para os celulares. No formato do celular, mensagem de texto 140 caracteres, navegação incipiente. E aí nós começamos a fazer projetos de software para as operadoras,
como terceiros das operadoras. As operadoras lançavam com a sua marca, mas a gente que desenvolvia. Então, pense em primórdios de app. Nós estamos falando aqui de alerta de gol, de SMS com fechamento da bolsa, entendeu? De piadas, de resumo de novela, conteúdos que eram adaptados para a característica da tecnologia na época, que eram celulares pequenos, mensagens de texto que existem até hoje, certo? Mas não eram tão dinâmicos como é um aplicativo até hoje. Então, esse foi o embrião da Movile. E é aí que começa também a questão da programação? A programação já existia na aplicação web, mas muitas vezes a internet era estática. Você acessava uma página, aquela página era servida estaticamente. Hoje não. Hoje, quando você vai no portal da Tati, quando você vai no UOL, aquilo ali está dinâmico. Novas notícias surgem ao tempo todo. Então, essa programação dinâmica já começou a acontecer da parte do web, mas com os serviços mobile, ela se tornou muito mais poderosa. Porque aí você pode assinar o conteúdo que lhe interessa, né? Você quer receber o alerta de gol do seu time, você vai receber o fechamento da Bovespa das suas ações, entendeu? Então tem esse aspecto da personalização do conteúdo, e essa programação era feita por nós nos servidores e permitiu uma interação muito interessante dos usuários, e tornava o seu celular mais do que um mero telefone portátil, e sim um grande canivete suíço, que é o que é hoje, né? Hoje tá evidente isso. E aí, para que isso acontecesse ainda de uma forma bem inicial, aquelas salas enormes com servidores, computadores, aquela coisa toda. Sim, a gente usava, na época a gente tinha o nosso próprio servidor, mas rapidamente a gente migrou para servidores em nuvem, que é como acontece hoje. Hoje as startups, nenhuma startup tem uma sala de servidores com infraestrutura. Você tem normalmente tudo em nuvem, normalmente nuvem da Amazon, Cloud, do Google e da própria Microsoft, para que você possa desenvolver. Então é muito barato hoje em dia, alguém com conhecimento desenvolve um aplicativo mesmo com alto poder computacional. Na nossa época você tinha que ter um servidor, você tinha que contratar um link dedicado da Embratel, que era caríssimo, você tinha que manter esse servidor, você tinha que ter uma série de expertises muito além da programação, expertise de infraestrutura. Certo? Que hoje em dia você não precisa ter mais. E aí, por isso que para ter aquele serviço, olha, alerta de gols, tal, tinha que pagar uma taxa lá para a operadora. Na época, a gente lançou utilizando uma funcionalidade no site da operadora que permitia você ir lá e mandar mensagem como se fosse um usuário. A operadora lançou, a operadora não tinha modelo de negócio. Você ia lá, digitava o celular de alguém e você podia mandar mensagem para ele. Então, o que a gente fazia? A gente simulava um usuário, pegava o texto do alerta de gol, do resumo da novela, etc., ia lá no site da operadora e mandava para os usuários. Isso de um jeito bastante incipiente. Por quê? Porque a operadora não vendia ainda capacidade de SMS. Não vendiam, você não ia chegar lá e falar, eu quero comprar 1000 mensagens de texto para mandar para os meus usuários. Até porque a operadora nem sabia como é que ela ia ganhar dinheiro com aquilo. Até porque a mensagem de texto nem existia no modelo tradicional, que era só de voz. Sim. Entendeu? Então a gente antecipou em 6 meses uma iniciativa da própria operadora de ganhar dinheiro, de cobrar por mensagem de texto, por aplicativo, por franquia de dados, que é o que se vê hoje. E esse justamente é o papel da startup. Exato. Normalmente as startups, elas antecipam as tendências tecnológicas e fazem a adesão disso com necessidades dos usuários. Então, você tem uma nova tecnologia, acho que o exemplo do Uber, por exemplo, é clássico, certo? Você tem a tecnologia que é o smartphone, é o GPS do smartphone conectado, a localização. Ao mesmo tempo, as startups, elas podem entender que, poxa, essa tecnologia aqui, somada a uma necessidade do usuário de chamar um táxi, de não ficar abanando a mão na chuva para um táxi amarelo que está passando e não te vê, quer dizer, casar uma necessidade de negócio viabilizada por uma tecnologia, né, e tornar tudo mais fácil, entendeu? Então a startup é casar a tecnologia com uma necessidade, e normalmente isso é exponencial, né? Algo que possa escalar, crescer graciosamente, sem que a estrutura de custos cresça na mesma proporção. Mas no começo gera muito receio, as pessoas ficam com muito medo. É um aplicativo novo, e aí, será que eu vou colocar meu cartão de crédito aqui? O que vai acontecer? Gerava esse medo. No começo tinha, né? Por conta das fraudes e até a percepção de que o que vão fazer com os meus dados, né? Vão me cobrar. Hoje em dia isso já é mais tranquilo e equalizado pelo fato de você ter hoje nas principais
carteiras você consegue gerar cartão de crédito virtual que é usado uma única vez, etc. Mas na época tinha, né? Era uma dificuldade de você, das startups, das aplicações, monetizarem, cobrarem pelo serviço. Por isso que na época as operadoras eram tão importantes. Porque as operadoras, elas tinham uma relação de cobrança com você, elas tinham sua conta pós-paga, ela tinha o seu saldo pré-pago. Então a operadora antecedeu em grande medida esse universo de aplicativos que tem hoje. De uma maneira de passar confiança para o consumidor. A operadora tinha cliente, ela tinha conexão, ela tinha infraestrutura, ela tinha aparelho celular, ela tinha seu cadastro, então ela tinha tudo. Por isso que esse conceito de aplicativos, chama de serviços de valor agregado, começou nas operadoras. Sim. Hoje não. Né? Hoje a operadora tem sua linha e uma franquia de dados. Se você quiser, você troca o operador, mantém o mesmo número. Sim. Certo? Você porta. Então, todo o universo de serviços, de aplicativos, migraram para as operadoras, que hoje são grandes tubos de conexão, né, para o universo das lojas de aplicativos de serviço. E aí foi o embrião do iFood. Olha, Fábio, tá muito legal o bate-papo, mas a gente vai para um rápido intervalo. O Poder de Negócios volta já, fica aí. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais, hein? Ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo, em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @camisaria.victor. E olha, a gente volta a conversar com o Fábio Póvoa, que é esse gênio da, vamos dizer assim, da tecnologia, engenharia da computação. E tudo isso começou, mas a gente já falou de história, quero saber agora do presente. Você saiu da Móvel, então você vendeu sua participação na Móvel, empresa bem conhecida justamente por causa do iFood, mas aí criou a sua própria empresa de investimento de startup. Exato. E é basicamente investimento. Exato. Eu fiquei na Móvel até 2015 como sócio, mas em 2013 eu fui fazer o MBA na Universidade da Califórnia, no Vale do Silício. E foi uma experiência bastante interessante, experiência internacional nesse epicentro da tecnologia que é ali em Mountain View, na Califórnia, onde nasceu o Google, o Facebook e tantas outras. E aí quando eu terminei o MBA, eu voltei para o Brasil, o Jorge Paulo Lema, que é um conhecido investidor nacional, estava investindo na Móvel, eu vendi a minha participação e eu queria estar próximo do empreendedorismo. Não queria voltar a ser empreendedor, não queria ficar sem fazer nada, só com a liquidez. E aí eu encontrei no investimento em startup uma maneira de você estar próximo do empreendedorismo, apoiar, se engajar, investir capital, potencialmente lucrar, ensinar, orientar empreendedores nessa jornada de crescimento que de alguma forma eu aprendi e segui. E foi muito rico nesse sentido. E aí muitos outros colegas, pessoas físicas, começaram a pedir para entrar nas rodadas que eu estava investindo. Entendeu? E são rodadas de valores altos, não? Normalmente, hoje, a iniciativa de investimento chama Smart Money Ventures, esse conceito de Smart Money, né, para ir não apenas do capital, mas também conhecimento, experiência, conexão, networking e conexão com outros fundos que investem em rodadas subsequentes. A gente faz rodadas de capital semente, que a gente chama, normalmente de 2 a 5 milhões de reais. O nosso foco são startups de educação, finanças, RH e software como serviço, né, no jargão se chama SaaS, né, Software as a Service. E as startups já nasceram, então não são mais startups que estão ali numa ideia, projeto, ou no PPT, no projeto, naturalmente passa-se por esse estágio. Eu sou professor visitante da Unicamp também, então ensino empreendedores, engenheiros de computação, nem são empreendedores, são alunos, a trazerem uma ideia e tangibilizarem num aplicativo, validarem junto aos clientes, testarem receita, canais de tração, tem toda uma jornada anterior. Normalmente algumas startups levantam capital com investidores
investidores anjos, pessoas físicas, familiares, etc. Então, o estágio que eu invisto hoje e o clube de investidores liderado por mim chama-se K-Pool, em torno de 80 investidores que investem em tickets mínimos de R$25 mil em pelo menos 4 startups no ano. A gente investe normalmente de 2 a 5 milhões de reais para essas startups, né, darem um salto de crescimento. Normalmente já tem o produto, já tem os clientes, já tem as receitas, eles precisam realmente do empuxo de capital e uma conexão e experiência para poder crescer ainda mais aceleradamente. Essa área que engloba investidores e startups acaba movimentando muito dinheiro na economia mesmo. Sim. A gente fala em quanto, mais ou menos? Olha, eu não tenho números precisos aqui de quanto é o montante de investimento. Nos 8 anos que eu venho fazendo isso, a gente tem investido em média 10 milhões de reais nessas 4 rodadas de 2,5 anuais. Os nossos investidores típicos são aquelas pessoas físicas de alta renda que querem ter uma exposição a essa classe de ativos, que são startups early stage. Essas startups não estão disponíveis nas plataformas clássicas. Então, se você for num banco, se você for numa corretora, você não vai encontrar essas startups listadas, certo? Você encontra fundos de investimento, mas aí são tickets muito maiores, que não estão disponíveis para a maior parte das pessoas físicas de alta renda. E eles querem não apenas investir em startup, eles querem olhar, entender, analisar, indicar uma startup, ouvir um founder, usar o produto, contribuir com uma conexão de negócios conhecida. Então, são pessoas físicas que querem não apenas ser um investidor passivo, mas poder se engajar, aprender, fazer network e, obviamente, investir também, lucrar com E aí, startup. como que vem o retorno para essas pessoas, para esses investidores? Tipicamente, as startups têm liquidez, né? O retorno acontece em vários potenciais momentos no futuro. Um deles é quando ela é comprada por uma outra grande empresa. A gente tem vários exemplos de sucesso de startups que foram adquiridas por empresas tradicionais. O próprio iFood. O iFood foi investido pela Móvel, né? Então foi comprado numa participação lá atrás. Mas temos outros casos de grandes empresas, né, que compraram uma startup e aí os founders muitas vezes seguem no negócio, mas os investidores originais fazem a sua saída. Então, por exemplo, um dos nossos casos é uma startup chamada Gama Education, foi comprada pela Anima, que é um grande gigante do setor educacional brasileiro. Então a gente vendeu a nossa participação e tivemos retorno num cenário que a gente chama de M&A, fusão e aquisição. Um segundo potencial é quando tem uma rodada subsequente, um outro round de injeção de capital nessa startup, os investidores subsequentes permitem que os investidores anteriores façam uma venda daquela sua participação, venda parcial ou integral. Foi assim que aconteceu comigo. O Jorge Paulo e o fundo do Jorge Paulo, quando estava investindo na Movile, permitiram que os investidores e os sócios, no caso eu como sócio original, pudessem vender a sua participação. Então é muito comum que em rodada subsequente tenha um volume de capital substancial que compre uma participação da startup. E o grande objetivo é que a startup, né, e os investidores antes possam ficar nessa startup, ela cresça rapidamente, ela abrir o capital na bolsa, que é o conhecido IPO, né, aquela oferta pública, quando você vai lá na Nasdaq, toca o sino, etc. Aquelas ações naquela empresa de capital fechado, agora normalmente ficam disponíveis para negociar na bolsa de valores. Você vai lá e coloca uma ordem de venda e aquelas suas ações são vendidas e aí você tem um recurso. É possível explodir de uma vez, não? Normalmente as startups, o grande interesse de se investir em startups, além, fora a questão de você falar com founders brilhantes, que tem um potencial de impacto no negócio, é que as startups crescem muito aceleradamente, certo? São empresas de tecnologia feitas para crescer aceleradamente. Quando você olha as startups mais conhecidas, né, o iFood, ela não precisa estabelecer ali, contratar centenas de motoboys ou abrir restaurantes em cidades para crescer. Não, ela apenas aproxima os restaurantes existentes com as pessoas que estão famintas, com os motoboys que querem trabalhar. Exemplo do Uber é a mesma coisa, né? Você tem pessoas que têm carro, pessoas que precisam se locomover. Então, são Airbnb, mesma coisa, né? Pessoas que têm o seu apartamento, o seu quarto, com pessoas que querem ter uma hospedagem. Então, as startups são feitas, startups de marketplace, principalmente no exemplo que eu citei, elas são feitas para usar a tecnologia, né, usando a infraestrutura já existente e crescer aceleradamente. Com o crescimento da empresa, da receita, dos funcionários, etc., vem naturalmente o crescimento do valor patrimonial dessa empresa. Então, aquele investimento seu inicial cresce num ritmo muito maior do que seria se você tivesse apenas investindo na bolsa ou investindo em renda fixa. E aí aquele negócio, ela também se expande para fora do país. E aí, no caso das brasileiras,
passam a funcionar no mundo inteiro. Sim, o potencial das startups, normalmente, ela não é ditada por questões geográficas, né? Como seria uma padaria, certo? O dono da padaria, ele é um empreendedor, né? E a maior parte das empresas no Brasil são pequenas empresas. Então, é muito valioso esse mercado, na geração de empregos, etc. Mas ele é limitado naturalmente pelo aspecto geográfico, né? É difícil você, né, fazer o pão daí 2 dias e o pão já está duro, certo? Uma startup, normalmente, ela não tem essa limitação by design. Obviamente, cada mercado internacional é diferente, mas ela tem um potencial de escala de crescimento que não é ditado por questões geográficas ou outras questões que a limitam, né? Fábio, tá muito legal esse bate-papo, mas a gente vai ter que ir para o último intervalo do programa. Fique aí, Poder de Negócios volta já. De volta com o Poder e Negócios. Olha, daqui a pouco, às 9h30, tem o Agro Record, não é, Isa? Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a tela da Tati Record TV. Daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, tem o Agro Record Campinas. O programa de hoje está muito legal, tem receita, tem matéria especial sobre a safra da manga, que é uma fruta muito consumida na nossa região. E o destaque é sobre o lúpulo, mudas de lúpulo, que é uma matéria-prima essencial à produção da cerveja. Daqui a pouquinho eu conto tudo para vocês, viu? É às 9h30 da manhã. A gente se vê. Muito legal, fique aí, não perca, Agro Record. Olha, Fábio, muito bacana esse bate-papo, hein? Agora a gente tem o último bloco do programa e eu quero saber futuro, expectativas, muito desafio. Tem muita oportunidade acontecendo. A gente vê que a tecnologia ela não para de evoluir, o que abre oportunidade para empreendedores com ideias brilhantes, né? E as cidades mudam. Então, essa mudança que a tecnologia traz, a mudança dos hábitos de consumo, abre oportunidades enormes. Agora a gente está vendo, por exemplo, já vinha sendo uma tendência de inteligência artificial, muita gente conhece, tem um processamento de massa de volumes de dados. Até hoje era quase um brinquedo, né? Você falava de um texto ali e ele criava uma imagem a partir daquele texto. Tem uma empresa no Vale do Silício chamada ChatGPT, né? Que lançou uma ferramenta de chat que é fantástica, né? Você conversa com o chat, ele faz a busca por você e te responde. Então, esse aspecto de interação conversacional, que a maior parte das pessoas não tinha, né? Você navegava, você baixava um app, tinha 50 apps no seu celular, mas não era um elemento tão humano quanto é você abrir um WhatsApp e teclar, e você ir falando. IoT. O IoT é a internet das coisas, quando Sim. Você utiliza a tecnologia para, né, diferentes equipamentos estarem se comunicando. Isso aqui é mais o AI, a inteligência artificial, certo. Processando as informações e interagindo com você como se fosse um humano. E quem vende essa inteligência? Hoje, Microsoft. Quem investe nessa startup em particular, o grande investidor por trás dela é a Microsoft, mas ela foi fundada pelo ex-presidente da Y Combinator, Sam Altman. É bem interessante a plataforma de tecnologia e tem o potencial para subverter a experiência de busca, por exemplo. Né? Ao invés de você buscar palavras-chave de busca e aí você ter que se encontrar nos links, essa é a experiência atual hoje, certo? Sim. O Google, você põe uma palavra-chave, você tem vários links ali, você tem que sair clicando e minerar aquelas informações. É muito mais natural para o ser humano que você possa digitar sua pergunta e vem uma resposta. Sim. Certo? É assim que a humanidade funciona. Então, na medida em que essa tecnologia processa um grande volume de dados, você torna muito mais fácil você interagir e aí buscar, pedir, comprar, navegar, né? Então, o aspecto conversacional, desde que seja inteligente, não seja frustrante, muda o potencial da interação. Deixa de ser tão importante você ter uma tela. Sim. Certo? Você pode ter simplesmente um comando de voz que desde que funcione. Então, é uma inteligência que vai aprendendo, afinal de contas, a comunicação é mundial. Sim, as múltiplas interações, cada vez que ela interage e acessa um volume maior de dados, ela passa a refinar, personalizar e tornar mais interessante, mais prático e mais inteligente as interações com os usuários. Então, esse é só um exemplo de uma tecnologia que abre, né, um potencial de negócio inúmero para inúmeras startups, para inúmeros empreendedores e até disruptando negócios tradicionais. Se você pensar que o Google é tradicional, certo? A própria experiência de busca passa a ser um potencial alvo, porque é muito mais fácil você interagir no chat do que exatamente fazer uma busca no navegador. Muito legal. Fabião, agora é o seguinte, a gente está numa parte final do programa, eu quero descobrir mais sobre você como pensa. Então vou dizer alguns temas aqui, algumas palavras, você pense rápido e responda rápido. Okay. Esse é o objetivo. Pinga fogo. Exatamente. Eu quero saber
uma frase ou uma palavra mesmo para você se definir. Então vamos lá. Trabalho. Smart money. Tecnologia. Smartphones. Cenário econômico. Hoje renda fixa. Um sonho. Morar no exterior por mais do que 6 meses. Para sempre até? Acho que não. Eu pretendo estar no exterior, mas não para sempre. Eu espero ter... Porque eu não gosto da ideia de você viajar e ficar só uma semana turistando. Nada contra, mas você não vivencia, você não vê as 4 estações, você não aprende, você não interage, você não compra pão na padaria, entendeu? Então, um dos meus sonhos é ter Smart Money equacionada de modo a permitir que eu possa realmente trabalhar do exterior, que pode acontecer, mas ter ali uns 4, 6 meses vivenciando a rotina do dia a dia. Esse é um sonho. Fé. Em Deus. Vida. Minhas filhas. Quantas? 2. Idades? Uma de 4 e outra de 10. Casado? Casado, eu estou no 2º casamento. Perfeito. Olha, quero saber o seguinte agora. Poder. Liderança. Negócios. Startups. Fábio Póvoa. Um estudioso. Valeu, Fábio. Prazer tê-lo aqui no Poder e Negócio desse domingo. Olha, gente, não tem mais tempo. Poder e Negócio de hoje fica por aqui. Trechos do programa estarão disponíveis no nosso Instagram e também o programa na íntegra em nosso canal no YouTube ainda essa semana. Aproveita para seguir as nossas páginas, curtir e comentar nos nossos conteúdos. Um excelente e abençoado domingo e eu te espero semana que vem.